E aí pessoal, quem vos fala é o professor Reinan. Vamos para a parte 8, a última parte dos exercícios de equações e inequação do primeiro grau. Vamos para a questão número 19. A e B são duas estações consecutivas em uma ferroviária, distantes entre si 3 km. De 3 em 3 minutos parte um trem de A para B e de 3 em 3 minutos parte um trem de B para A. Os trens viajam com velocidade constantes e iguais. Um pedestre inicia uma caminhada de A para B ao lado da via no exato instante em que um trem está partindo de A para B e outro trem está chegando de A vindo de B. O pedestre chega a B no exato instante em que o trem chega a B vindo de A e outro trem parte de B para A. No seu trajeto, o pedestre encontrou 25 trens em sentido contrário ao seu e 19 trens no mesmo sentido que o seu. Aí, já incluídos os 4 trens já citados anteriormente. Então a pergunta é: determine a velocidade dos trens e a velocidade do pedestre. Então, como sempre, eu recomendo vocês pausarem o vídeo, tentar resolver a questão e depois comparar as nossas resoluções. Vamos lá? 19. Ele fala que tem duas estações, A e B, que é 3 km de distância uma da outra. Tem trem saindo e chegando a cada 3 minutos. Ele fala que um pedestre saiu da estação A em direção à estação B. E que na hora que ele saiu da estação A, tinha um trem saindo de A até B. E tinha um trem chegando de B até A. E quando ele chegou lá na estação B, tinha um trem chegando, vindo de A até B. E tinha um trem saindo de B até A. Ele falou que nesse percurso ele encontrou 19 trens na mesma direção dele e 25 trens na direção contrária a eles. E a pergunta da questão é: qual é a velocidade do trem e qual é a velocidade do pedestre? Certo? Vamos lá analisar esse fato aqui dos 25 trens que ele encontrou. Então ele contou 25 trens no caminho, já contando esse que está saindo e vindo, né? E encontrou 19 de A até B. Desses 19 que ele encontrou, um deles estava acabando de sair e outro tinha acabado de chegar. Então, na verdade, passou por ele 18 trens. Como cada trem demora 3 minutos, né? Sai em 3 minutos, não demora não, o tempo que um atrás do outro é em 3 minutos. Então, a gente tem 18 vezes 3. Então, vamos ter 24 a 2... que dá 54. Então a gente tem 54 minutos que mais ou menos o trem demora para ir de A até B. Já quando já que ele tem de B até A, ele enviou 25 trens, é o mesmo caso, um tinha acabado de sair, outro tinha acabado de chegar, então na verdade foram 24 trens que passou por ele. Então você tem 24 vezes os 3 minutos, né? Dá 12 a 1, 6, 7, então você tem 72 minutos que percorreu do trem sair até o outro lado, ok? Então com essas informações e a gente sabendo que o tempo é igual ao comprimento sobre a velocidade, né? E o tempo é igual, que os trens saem em 3 minutos, a gente vai montar um sistemazinho aqui, né? Então, vou pegar a primeira informação, que é a velocidade do pedestre, e a distância que ele percorreu. Então, ele percorreu 3 km, né? Que foi de uma estação a outra. Então, vai ser 3 sobre a velocidade do pedestre, igual a... Então, vamos fazer uma com os trens que foram, que a gente descobriu que foram 54 minutos, né? E aqui foram... 72 minutos. Então isso aqui, como esses trens estavam indo na mesma direção que ele, então a velocidade dele é somada com a velocidade do trem, esse tempo, né? Então vai ser 54 mais 3 vezes a velocidade do trem, né? E agora vamos comparar a do pedestre em relação aos trens que está indo em sentido contrário a ele. Se está em sentido contrário a ele, vai ser subtraindo. Então vai ficar 3 sobre VP igual a 72, né, que foi 72 minutos, menos a velocidade do trem. Então, isso aqui a gente tem um sistema, a gente pode usar já o método da comparação, né, que a gente tem
3 sobre VP igual a 54 mais 3 sobre VT, e aqui é a mesma coisa, então a gente pode dizer que isso aqui é igual a esse. Então vai ficar 54 mais 3 VT igual a 72 menos 3 VT. Vou passar tudo que tem VT para um lado e o que não tem para o outro, então vai ficar 3 sobre VT, esse menos vem para cá, fica mais 3 sobre VT. 72 está aqui, o 54 vem para cá e fica menos 54. Daqui, mesmo denominador, soma, então vai ficar 6 sobre VT igual a 72 menos 54 dá 18. Então vai multiplicar depois dividindo. Deixa eu liberar espaço aqui. Então a gente tem 6 sobre VT igual a 18. Então a gente vai ter, multiplica, depois divide, a gente vai ter VT igual a 6 sobre 18. Ou seja, isso aqui simplificando por 6 dá 1/3. Só que aqui é quilômetros por minuto. E geralmente a gente usa quilômetros por hora, né? Para transformar horas em minuto, a gente multiplica por 60, né? Então vai ficar 1/3 vezes 60, que vai dar 60 dividido por 3, que dá 20, ou seja, a gente vai ter 20 km por hora. Então a gente já achou uma pergunta, que é a velocidade de VT, que é de 20 km por hora. Aí agora a gente troca em qualquer uma daquela equação que a gente tinha para achar o VP, né? Lembrando, a gente tinha uma equação que era do pedestre que vai, né? Que é a distância sobre a velocidade dele. Como deixa eu pegar, a gente pode escolher tanto o de ida como o de volta. Eu vou pegar o de ida, que senão é positivo. Foram 54 minutos, mais a velocidade do trem, 3VT. Substitui, né? A gente sabe que VT é igual a 20, então vai ficar 3 sobre VP igual a 54 mais 3 sobre 20. Então aqui eu vou tirar o MMEC desse lado aqui, vai ficar 3 sobre VP por 20. Vai ficar... Ah, peraí, esse daqui tá minuto e aqui já tá por hora, né? Então tem que transformar esse 54 em hora. Para transformar minuto em hora a gente divide por 60, né? Então vai ficar 54 dividido por 60. Deixa eu ver, dá por 6. 56 por 6 dá 9. E 60 por 6 dá 10. Então fica 9 sobre 10. Vai ficar tudo na mesma unidade. Então vamos ter 3 sobre VP igual a 9 sobre 10 mais 3 sobre 20, né? Porque aqui era minuto e aqui a gente já tinha transformado 20 em hora, né? Quilômetros por hora. Então tem que estar na mesma unidade. Então aqui tirando o MMC vai dar 20. Divide, multiplica. Dividido por 10 dá 2. 2 vezes 9, 18. Dá 1. Pronto. Daqui agora a gente soma. A gente vai ter 3 sobre VP. Dá 21 sobre 20. Sendo extremos por meios. Vamos ter 21 VP igual a 3 vezes 20, que dá 60. Está multiplicando, divide. Então VP é igual a 60 sobre 21. Dá para simplificar por 3. 60 por 3 dá 20. E 21 por 3 dá 7. Pronto. Então a velocidade do pedestre, aqui já está em quilômetros por hora, né? É 20 sobre 7 quilômetros por hora. Beleza? Então a velocidade do trem é 20 km por hora e a velocidade do pedestre é 20 sobre 7 km por hora. Então vamos para a última questão, a questão 20. Diz bem assim: Benedito chega todo dia à estação de metrô às 17 horas. Nesse exato instante, sua mulher, que dirige com velocidade constante
e vem de casa, chega à estação para apanhá-lo e levá-lo para casa. Um belo dia, Benedito chegou à estação às 16 horas e, em vez de esperar pela sua mulher até às 17 horas, resolveu ir andando para casa. No meio do caminho, encontrou sua mulher e foram de carro para casa. Lá, chegando em casa 20 minutos mais cedo do que o de costume. Alguns dias mais tarde, Benedito chegou na estação de metrô às 16 horas e 30 minutos. E novamente, em vez de esperar sua esposa, resolveu ir andando para casa. Encontrou-se no caminho e foram de carro para casa. A pergunta é: quanto tempo mais cedo do que o de costume ele chegou em casa nesse dia que ele saiu do metrô às 16 horas e 30 minutos? Vamos lá? Questão 20, ele fala que Benedito sai de uma estação de metrô para a casa dele, né? Ele marcou com a mulher para a mulher ir buscar ele às 17 horas. Um dia ele chegou lá cedo na estação, às 16 horas. Aí, para ele não esperar até às 17 horas, ele foi andando para casa. Em um ponto no meio do caminho, ele encontrou a esposa. Aí a esposa pegou ele de carro e voltou para casa, e nisso ele conseguiu chegar 20 minutos mais cedo. E a questão quer saber que um dia ele chegou às 16 horas e 30 minutos e não decidiu esperar, decidiu ir embora caminhando, e ele quer saber quanto tempo vai chegar mais cedo em casa. Então, vamos analisar a primeira informação, no dia que ele saiu às 16 horas. Né? Ele saiu às 16 horas e chegou 20 minutos mais cedo, né? Que a mulher encontrou ele no meio do caminho. Então eu fiz aqui a reta, né? A estação, a casa e o ponto que ele chegou. Podia ter aqui, podia ser aqui, eu botei aqui, né? Mas podia ser qualquer lugar, só para ter uma ideia. Então vamos lá, ele economizou 20 minutos. A mulher, que é de carro de casa, certo? Ia até a estação e voltar. Como ele economizou 20 minutos, significa que ela ia na estação e ia voltar, né? Então esse pedacinho de tempo aqui que ele economizou ia ser 20 minutos para a esposa que foi de carro, então significa que ela economizou 10 minutos na ida, que ela ia para a estação, e 10 minutos na volta, que formam os 20 minutos, né? Para chegar lá às 17 horas. Então, a gente sabe com isso que ela encontrou ele, deixa eu colocar aqui, ela encontrou, como ele economizou, chegou 20 minutos antes, ela economizou 10 de ida e 10 de volta, ela encontrou ele, né, ela ia encontrar às 17 horas, foi 10 minutos antes, então encontrou ele às 16 horas e 50 minutos. Beleza? Então agora com isso aqui a gente já monta uma equação, né? Por exemplo, o tempo que a esposa gastou, eu vou chamar aqui de TM, menos esses 10 minutos que ela economizou, vezes a velocidade dela, que eu vou chamar de VM, mais o tempo que o indivíduo gastou, que no caso, como ele economizou 10 minutos, foi 50 minutos, vezes a velocidade dele, que eu vou chamar a velocidade do Benedito, velocidade B, certo? Vai ser igual ao tempo da mulher vezes a velocidade da mulher se o percurso fosse inteiro, né? Quando ela fizesse a trajetória normal, ok? Então, fazer a distributividade aqui, a gente vai ter TM vezes VM menos 10 VM mais 50 VB igual a TM vezes VM. Então, posso subtrair esse TM vezes VM dos dois lados. E aqui a gente vai ter... vou passar isso para cá. Então, vai ficar VM igual a 10 VM, né? Igual a 50 VB. Né? Passando para cá e multiplicando por menos 1, está multiplicando, divide. Então, dividindo tudo por 10, vai ficar VM, 50 por 10 é 5, 5 VB. Então, isso é uma informação importante, que a velocidade da mulher é igual a 5 vezes a velocidade do homem. Né? Ela está de carro. Então,
Vamos lá agora para a pergunta que ele quer saber, né? Quando ele saiu às 16 horas e 30 minutos, a gente já descobriu uma relação da primeira, que é a velocidade da mulher 5 vezes a velocidade do homem. Então, vamos lá. TM, que é o tempo da mulher, menos o que gastou, que nesse caso foi 30 minutos, né? Então vai ficar menos 30, menos o tempo de Beto, que a gente não sabe nesse caso quanto foi, né? Vezes a velocidade da mulher, mais o tempo que o Beto gastou, vezes a velocidade do Beto. Isso tudo vai ser igual ao tempo da mulher vezes a velocidade da mulher se ela tivesse feito o percurso todo, né? Igualzinho àquela, só que nesse caso a gente não sabe o tempo que ele economizou, né? Não diz, né, quanto tempo chegou cedo, que na outra tinha dito. Então aqui a gente vai resolver, vamos fazer a distributividade aqui, vai ficar TM vezes VM, aqui o sinal de menos ia ficar menos, então VM, isso aqui vai ficar menos 30 VM, aqui o menos com menos vai ficar mais, e vezes VM vai ficar mais TB vezes VM, já fez a distributividade, agora o resto mais TB, o tempo de Beto, vezes a velocidade de Beto, isso tudo é igual ao tempo da mulher vezes a velocidade dela, né? Vamos ver, como na outra a gente pode cortar TM vezes TM, subtrair, aí a gente tem 30 VM mais TB vezes VM mais TB vezes VB igual a zero, né? Então a gente tem TB e VM, e a gente sabe que VM é igual a 5 VB. Então eu vou trocar esse VB por 5 VM, então vai ficar no lugar do VM entre os 5, então vai ficar menos 30, era vezes VM, né? Vai ficar vezes 5 vezes VB, mais, deixa eu botar logo 5 vezes 30 dá 150, então menos 150. Menos 150 VB, mais o tempo vezes, então vai ficar mais 5, trocando aqui vai ficar 5 VB vezes TB, mais TB vezes VB igual a zero. Aí a gente tem aqui TB vezes, aqui tem 5, somando vai dar 6, né? Então a gente vai ter 150 VB menos 150 VB mais 6 VB vezes TB igual a zero. Eu vou passar esse VB para lá, então vai ficar 6 VB vezes TB igual, tá menos 150, vai ficar mais 150 VB. Tá multiplicando, a gente pode cancelar esse VB. Então a gente vai ter aqui, apagando, deixa eu liberar espaço aqui, vai ficar 6TB igual a 150, né? Então vou passar esse 6 que está multiplicando, dividindo, a gente vai ter TB igual a 150 sobre 6. Fazendo essa divisão, dá, deixa eu ver aqui quanto é que dá. Dá 2, que dá 12, sobra 3, baixa 0, dá 5, que dá 30, ou seja, 25, né? Então, o tempo é de 25. Só que ele não quer saber o tempo. Ele quer saber o tempo de Beto mesmo, que é 25. Então, acabou, né? A gente já sabe quanto foi o tempo que ele chegou mais cedo, né? Foi 25 minutos. Ok? Ele quer saber quanto tempo ele chegou mais cedo do que o de costume. Isso aqui a gente descobriu quanto foi o tempo que ele gastou para encontrar a mulher, né? Que foi o tempo de Beto.
Então, Beto encontrou a mulher depois de 25 minutos andando. Então, significa que, no caso anterior, que ele chegou em 20 minutos mais cedo, né, ele encontrou ela com 20 minutos a pé. E aqui ele encontrou com 25, ou seja, ela economizou 5 minutos e contando a volta, mais 5 minutos da volta, ou seja, 5 da ida mais 5 da volta, ou seja, a moça economizou 10 minutos, ou seja, que foi o tempo que ele chegou mais cedo do que o de costume, 10 minutos. Beleza? Então encerramos aqui os exercícios de equações e inequação do primeiro grau. O próximo vídeo será de equações do segundo grau e, como sempre, se você gostou, dá um like, compartilhe à vontade e até o próximo vídeo amanhã, 6 da manhã.